E a gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda falando do trabalho, da preocupação da empresa Sementes do Bem com alimentação saudável, com a reeducação alimentar, com a sustentabilidade, né? Porque vocês também têm isso, a preocupação na hora de embalar e de enviar os produtos de vocês. A gente trabalha, a gente já falou, né, sustentabilidade tanto cultural, na forma do cardápio, a sustentabilidade também em relação aos produtores, a gente prioriza comprar do pequeno produtor, produtos agroecológicos, e na empresa a gente também montou todo um sistema, a gente faz captação de água da chuva para poder irrigar a horta, a gente trabalha os resíduos que a gente gera com cascas, a gente utiliza no minhocário. Então, a gente produz humus, produz chorume. As embalagens que a gente escolheu, elas são um potinho, ele é compostável. Então, assim, inclusive nas oficinas a gente presenteia os participantes com mudinhas de planta. Ele pode plantar a mudinha com pote e tudo, que esse potinho depois ele beneficia a terra. O outro potinho das refeições ele é reciclável. Então a gente pensou assim, em todos os processos em agredir o menos possível a natureza, o meio ambiente. Quando a gente pensa em alimentação saudável, não é só para o ser, né? Para o ser humano e para o indivíduo, é para a terra. Para todo o planeta, para todo mundo. Então, a Semente do Bem pensa muito bem nisso, né? Liga tudo. Então, se você vai comer bem, vai comer comida da terra, você vai estar ajudando na plantação, vai estar ajudando os agricultores familiares. Então, é pensando no conjunto, entendeu? Então, quem adquire produtos da Semente do Bem, ela não adquire só um bem positivo, né? Um bem para ela adquire um bem para o meio ambiente, para onde ela está vivendo. Toda a cadeia que está envolvida. Quem não consome, ou por exemplo, quem não tem condições de estar consumindo ali, comprando aquela alimentação diariamente, tem a oportunidade de aprender a preparar alguns pratos ali do cardápio. A gente faz oficina tanto com crianças quanto com adultos. A gente já teve algumas oficinas, inclusive com crianças pequenininhas, de 3 a 6 anos. É muito rico, porque eles conhecem a horta, eles mexem na terra. A gente faz bolos, pães juntos. É uma delícia. Eles curtem muito e a gente também faz com os adultos, né? A última que a gente fez foi sem glúten e lactose, por uma demanda de algumas mães. Então, a gente criou uma série de receitas, todas simples, sabe? Práticas, nada que você vá ter que correr o mundo todo para pegar ingredientes. Não, a gente utiliza muito legume, muita coisa simples para facilitar realmente o dia a dia dessas pessoas. Até porque, às vezes, eles pegam uma refeição, por exemplo, como almoço, mas aí necessita aprender o que preparar no lanche, no final de semana. E até esse exemplo mesmo, de estar unindo os pais, os filhos, na hora de preparar a alimentação, isso pode até se repetir durante os fins de semana, em casa, as pessoas adquirindo aí esse hábito de estar preparando a alimentação junto com os filhos. Né? Criança adora estar ajudando, né? O pai e a mamãe fazer alguma coisa. Então, o momento da cozinha é bem importante, assim. Por que não levar a criança para a cozinha e fazer o próprio lanchinho, o almocinho e isso dele? Faz com que ele tenha mais interesse em comer, em consumir, se ele participou do processo, sabe? É muito importante isso. A gente dá apostilas com as receitas para eles reproduzirem. Até quando vão os pequenininhos, a gente faz com eles, eles levam para casa a receitinha para fazer junto com os pais, entendeu? É muito importante que eles sejam integrados nesse processo, porque isso atrai, eles ficam com mais vontade de comer, de provar quando eles participam. E para participar desses cursos, a pessoa precisa ser cliente da Semente do Bem? Outras pessoas podem participar? Como é que as pessoas podem ter acesso? A gente divulga sempre no Instagram, a gente tem um site também, a gente todo o nosso processo produtivo está disponível no site, a loja virtual também, e pelo Instagram e Facebook a gente está sempre comunicando os eventos, a agenda do que a gente vai estar fazendo. O site é www.sementedobem.net.br e o Instagram é @sementedobemaju, o Facebook também. Ou seja, lá as pessoas podem... Tem um contato para as pessoas terem mais informação? Tem o contato, o e-mail, tudo. A gente é bem responsivo, tanto na rede social quanto via telefone. E nesse universo, tem alguma coisa que as pessoas, assim, que seja assim, o preferido da alimentação diária das pessoas, nesse momento da reeducação alimentar, algum item que chame a atenção, por exemplo, que as crianças acabam gostando mais? Então, a gente
vê, né, que é bem interessante, né, esse processo da introdução das frutas e dos legumes, né, como elas rejeitam muito, mas quando a gente inclui na alimentação, deixando um alimento mais com a cozinha legal, né, deixando o alimento com gostinho bom, eles acabam aderindo mesmo, eles comem e aí depois a gente diz, tem isso, ele, que legal, tem uma frutinha, e depois eles saem gritando, né, eu comi maçã, eu comi não sei o quê, eu comi um brócolis, sabe? Então, você vê que elas estão abertas, né, só falta incentivo. E às vezes os pais ficam admirados, por exemplo, olha, eu não sei como aconteceu, porque assim, em casa nunca comeu. Então, uma coisa importante falar também nutricionalmente é quando a criança rejeita um determinado alimento, não é para não oferecer mais aquele alimento para ela, é para continuar oferecendo sim. Ela rejeita no primeiro momento, talvez porque nunca viu, né, nunca experimentou, e com o tempo sim, ela vai conseguindo entender que aquilo é um alimento e daqui a uns dias, daqui a um processozinho, ela vai começar a introduzir. Então, nunca desistir dela. Né? A gente não desiste de adulto, né? A adulta a gente também está tentando reeducar. Então, imaginando uma criança, né? Qual é a maior dificuldade hoje, por exemplo, na hora de reeducar a alimentação de um adulto? A gente começa oferecendo tudo mesmo, para ele entender que faz parte da alimentação. E aí, né, vai falando, não gostei muito disso, eu queria que introduzisse mais isso. E aos poucos a gente vai, né, se adaptando. Por exemplo, num processo do pastelzinho de forno, né? O assadinho, né? Que a gente não frita. No primeiro momento, a gente colocou chia, né? Na massa. Quando olharam, será que esse pontinho pretinho vai fazer efeito, não sei o quê. Essas crianças vão rejeitar. Até o próprio pai, né? Acha meio estranho, né? Mas não dá hábito. Sim, aí depois a gente colocou, né? No processo lá da... E faz toda a diferença. E outra coisa que a gente percebe muito é que as pessoas consomem muita carne. Muita proteína animal. A gente tem opções também de comida vegana, sem carne, mas não quer conhecer, sabe? Tem uma rejeição porque não tem carne. Ela é bem balanceada. Então, eu acho que esse é o maior bloqueio hoje. Você ter acesso a uma comida diferente, que esteja nutricionalmente balanceada, que não contenha proteína animal. Ou seja, às vezes é mais difícil esse processo para o adulto, que já está com isso no dia a dia, do que para a própria criança, que está ali naquela fase criança aceita super de bem. experimentação. Acontece muito, né? Do adulto falar assim, não quero que meu filho tome refrigerante, um exemplo, mas ele toma refrigerante todos os dias. E se brincar, toma refrigerante na frente da criança. E tem em casa, né? É difícil, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí não funciona. O fato de educar a criança, a gente tem que reeducar o pai e a mãe. Então, tá tudo muito ligado, né? Então, tá educando a criança para se alimentar bem, vamos educar também o pai e a mãe. Acaba ligando uma coisa, eles acabam entrando, né, na jogada, né, querendo fazer bem para o filho, né? O que importa é que todos estejam imersos nessa cadeia sustentável, né? Com certeza. Desde a hora da produção do alimento, da questão da embalagem, do dia a dia, da rotina. A gente não está falando aqui daquela questão da alimentação saudável, daquelas pessoas que fazem aquelas dietas específicas, não. As pessoas que fazem essas dietas também podem, claro, ter acesso. A gente está falando do cotidiano, tá, gente? Isso, do dia a dia. Daquela alimentação do dia a dia. Janaína e Andy, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Assim, parabéns, que eu acho que assim, acima da questão empresarial mesmo, do fornecimento de um produto para consumo, vocês estão desenvolvendo a alimentação, hábitos conscientes de alimentação, da cadeia mesmo, de sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho. A gente que agradece, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar falando de uma coisa que a gente acredita muito. Muito obrigada. E assim, parabéns também ao Márcio, né, que veio acompanhando, não quis participar aqui da entrevista, mas veio acompanhando. Parabéns, Márcio, também por essa iniciativa, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente encerra a nossa entrevista de utilidade pública de hoje e volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, aqui na sua TV Aparipê, a partir das 18 horas, novo horário. Você não vai esquecer, tá? Nova temporada, novo horário, mas as redes sociais continuam as mesmas. Acessa lá para ver o que está passando aqui no programa. A gente volta a se ver amanhã.